Vocês que estão aqui, vocês que estão aqui pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos. E o nome MaxiPES significa máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases, tá? Esse é o significado do MaxiPES e a proposta do aparelho, né? Então, quando a gente adquire o MaxiPES, a gente leva esses dois aparelhos, o ionizador e o jeteador, tá? O que o MaxiPES faz para economizar combustível? Ele promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar o mesmo campo magnético potente, tá? Se a gente olhar do lado esquerdo, combustível, ele só tem oxigênio ao redor dele, tá? Passou pelo MaxiPR, o oxigênio está dentro do combustível, ou seja, quanto mais oxigênio, mais a probabilidade do combustível queimar. Dessa forma aqui, o combustível só queima em torno de 30% de todo combustível que você coloca. Ou seja, se colocou R$ 100, só R$ 30 vai gerar força motora. Dessa forma aqui, mais de 90% do combustível. Dessa forma aqui, o restante vai ser carbonizado e vai prejudicar, contaminar tanto o óleo do motor, que é o que acontece, né? É tanto que a gente funciona o carro, assim que troca o óleo, em poucos quilômetros já começa a mudar de cor o óleo, porque por causa da carbonização interna, tá? Dessa forma aqui, o óleo continua clarinho, tá? A carbonização é menos de 10%. Dessa forma aqui, tanto sofre o catalisador, como sofre a sonda lambda, né, que ela é carbonizada. Dessa forma aqui, ela mantém tanto a sonda lambda como o catalisador ali funcionando tranquilamente e com pouca carbonização, tá? Que a carbonização hoje é um problema dos motores, principalmente de combustão interna de injeção direta, tá? Quando não usa o MaxiPS, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor, né? Isso quer dizer que o catalisador tem que queimar o combustível que não foi queimado no motor. E esse combustível é 70%. Junto com a fumaça, tem 70% de combustível sem queimar. É por isso que muitos veículos usam a válvula EGR, que reaproveita os gases para queimar novamente junto com o ar novo que está entrando no combustível novo, tá? Quando usa o Max EPR, 90% do combustível é queimado no motor, aonde tem que ser queimado para gerar mais força motor e menos carbonização. Essa é a vantagem do nosso aparelho. Dessa forma, a gente podemos dizer que o Max EPR protege o catalisador, sim. Por quê? Porque antes o catalisador queimava 70% do combustível. Agora está queimando 10%, ou seja, vai ter uma vida muito maior e vai trabalhar numa tolerância, né, aceitável. E não vai correr o risco de derreter a cerâmica como está aqui, ó, tá? O catalisador é uma peça importante nos dias atuais, mas ele só entra em funcionamento após 15 minutos de funcionamento do carro. Por isso, a importância do Maxi PR na redução da emissão de gases. Ou seja, o catalisador ele vai entrar em operação em 15 minutos após aquecimento do motor. Enquanto o Maxi PR é instantâneo. Quando você liga, ele já começa ali a ionizar o combustível e o combustível já sai aí. E os gás já saem aí muito menos aí carbonizado, ok? Carbonizando. A carbonização de válvulas do coletor de emissão acontece devido ao acúmulo de resíduos de combustível e óleo, que se tornam rígidos e carbonizados com o tempo. A sujeira carbonizada restringe a entrada do ar no motor, prejudicando o desempenho e o consumo de combustível, ou seja, a carbonização interna, ele aumenta o consumo de combustível, tá? Isso aqui é umas válvulas onde ela está totalmente carbonizada, dessa forma aqui, ela vai diminuir a entrada de ar e vai prejudicar aí o consumo de combustível, aumentar o consumo de combustível, tá? Ou seja, o motor vai precisar de mais ar, vai respirar, puxar com mais força, precisa de energia para puxar esse ar para dentro, né? Para fazer as misturas do combustível com ar. E aqui o que acontece? Ele vai restringir essa passagem, além de ele se tornar rígido e travar em algum momento e o carro bater aí, travar a válvula e o pistão pegar na válvula, tá? Outra válvula também carbonizada, tá?
Isso é natural do motor de combustão interna, tá? Porém, nós temos a solução, que é o Max EPR. O Max EPR, veículos que usou 6 anos o Max EPR, olha o que acontece. Isso aqui não é foto feita, como diz o outro, de Photoshop. Ela foi foto tirada desse vídeo aqui, ó. Vamos, tá? Os 20 respeitinho aqui, ó. E joinha bem limpinho, as válvulas também. Seria um exemplo aqui da carbonização. Veja como estão limpas as válvulas de admissão do carro. Isso aí não é para estar limpo, isso é para estar sujo, porque é natural estar sujo, entendeu? Veja como tá. Isso aí é o Max EPR que usou o combustível. E esse aqui foi o proprietário que mandou o vídeo para a gente, informando aí a, o benefício do Max EPR. Nessa Paraty, motor 1.8, motor AP 1.8 e eu instalei o Max EPR em outubro de 2016. Portanto, faz 6 anos e 10 meses que está instalado esse aparelho. E conforme nós podemos ver aqui na nota, o dia 7/8 de 2023, nós trocamos a junta do coletor de escape e verificamos que não há nenhum vestígio de carbonização, nenhuma gota de carbonização no motor, provando que o Maxi PR ele evita a carbonização no motor, proporcionando ao usuário uma economia tanto de combustível, porque a carbonização é característica de que há uma queima incompleta do combustível. Como ele provoca a queima completa do combustível, então não há como carbonizar o motor. Ok? Obrigado. Então, pessoal, a gente viu aí, né, o benefício do Max EPR, tá? O Max EPR, ele tanto limpa aqui a sede de válvula como vela, como também os pistões, né? Os pistões. O Max EPR, ele provoca isso através da magnetização do combustível, ou seja, o combustível ionizado, magnetizado. O que que ele faz? Ele consegue ali quebrar aquela resistência que ele tem de misturar com ar, com oxigênio, né? Então, quando quebra essa resistência, acontece um combustível aí com mais probabilidade de uma queima melhor e mais rápida, né? O veículo usando o Max IPR dá estimula descarbonização total do motor e do cabeçote do pistão, tá? Ou seja, esses componentes do motor são todos limpos pelo Max IPR, tanto o cabeçote, que essa parte nós estamos vendo aqui, como também aqui a parte do motor, onde tem os cilindros, tá? Então, o Max IPR consegue dar aí uma limpeza muito maior, tá? Veículos após instalação do Max EPR da Timol, marcou no computador de bordo sonda lambda substituída. Só que o cliente não substitui a sonda lambda. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Max EPR fez a limpeza na sonda lambda e a central eletrônica começou a receber informação novamente que tinha perdido por motivo de carbonização interna. Então, a carbonização hoje nos motores de combustão interna está sendo um problema muito grande, né? Existe hoje máquina de limpar o coletor de emissão, né? Que é um processo evasivo que tem que desmontar a parte lateral do motor, onde pega o escape, para fazer a limpeza dentro das velas, para que essas velas para que essas válvulas não cheguem a travar e também não entre, não diminua a entrada de ar no motor, ok?
Quando diminui a entrada de ar no motor, acontece o que? Aumento de consumo, tá? O Max EPR, antes de ser lançado, foi testado num aparelho chamado Dinamont, na cidade de São Paulo, na empresa Mazicar, onde ela emitiu esse laudo, que o Max EPR aumentou a potência e o torque do veículo, tá? E para comprovar, o cliente também nos mandou um vídeo, né? A gente vem acompanhando os clientes, que prova que o Max EPR realmente aumenta o Max IPR no dia a dia, no real, tá? Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Esse Celta 1.0 2012. Eu vou subir uma ladeira que é comum aqui em Maceió, que é conhecida Calmon, muito conhecida, é bem íngreme. Vou mostrar para vocês o desempenho do Celta no ar-condicionado, subindo essa ladeira com o Max EPR, tá bom? Só um minutinho. Eu tô saindo agora com o carro, deixar ele no ar-condicionado, tá ligado? Onde ele fica com essa luzinha laranja, é porque ele está ligado. Azul ele desliga e laranja ele fica ligado. Então, estou com o Celta 1.0 no ar e vou subir essa ladeira aqui, ó, como se conhecida em Maceió como ladeira do Calmon. E ela é bem íngreme. Você vai ver o desempenho do carro fazendo esse percurso na terceira marcha. Subir, ele vai subir sem esforço, sem fazer esforço nenhum. Está no ar-condicionado. E ali em cima eu vou dar uma aliviada na aceleração. E como é carro 1000, normalmente você aliviando o pé e no ar, ele vai pedir para reduzir. Tá subindo normal. Tô aliviando o pé, ó. Aliviando o pé e continuo acelerando. Ó, ele vai estar subindo. Não tá pedindo para reduzir marcha. Normal, ó. E no ar condicionado. Normal, tranquilo. A terceira e termina de subir a ladeira. Isso é o Max PR, o 1.0, o Celta 1.0, no ar-condicionado com o Max CPR. Vocês verem o desempenho do carro com a potência do Max CPR. Beleza? Um abraço. Eu sou o consumidor do Max CPR e tenho muita satisfação de ter no carro e recomendo a qualquer um de vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom. O só o Max IPR também ajuda na conservação do óleo lubrificante do motor, que diminui a contaminação pelo combustível no óleo do motor, né? Muita gente não sabe, mas toda vez que há uma ignição em cada cilindro, há uma contaminação no óleo do motor. No momento do famoso bombaio, né? O combustível ele desce parte do óleo do motor, contamina o óleo, porém, a temperatura faz com que esse combustível que descer ele evapore, tá? Só que tem o seguinte, quando o combustível não tem o Max IPR, ele desce com sujeira, com carbonização e consegue contaminar o óleo. Quando é com Max IPR, isso diminui drasticamente, né? Ou seja, o óleo ele não vai ser contaminado porque ele não tem carbonização, tá? Então é comum quem usa o Max IPR, quando vai fazer a troca do óleo do Max IPR, ver que ele está ainda com suas propriedades conservadas, ok? O Max IPR foi lançado em 2014. Desde então, vem sendo feito vários testes, tá? Teste no tanque alternativo em vários percursos, no dinamômetro, monômetro, multímetro, entre outros. Todos apresentou melhoras significativas e importantes, tá? Teste no tanque alternativo, né? Vários percursos, teste do monômetro, né, testando a bomba de combustível após a instalação do Max EPR, porque alguns mecânicos diziam que o Max EPR forçava a bomba de combustível. A gente instalou e passou o monômetro e viu que não forçava a bomba de combustível, né?
a gente também fez o teste na amperagem, testando contínua a tensão da bomba de combustível após a instalação do Max EPR. Também nada foi alterado, ok? Esse é um depoimento de um cliente que usa o Max EPR há 10 anos, tá? Então ele trouxe aí para a gente informações importantes, tanto na conservação do óleo do motor, como na potência, como no consumo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Júnior, eu moro aqui em Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. Meu veículo é um Fiesta 2001, modelo GL, a gasolina, 1.0 a gasolina. E eu gostaria de dar meu depoimento com relação ao Max EPR da Timol. Eu instalei esse equipamento no meu veículo em outubro de 2014. Foi o mesmo ano que a Timol lançou esse produto no mercado, certo? E gostaria de destacar alguns pontos, né? Com relação à economia, o carro, quando eu instalei, que eu fiz o teste, ele chegou a dar 21% de economia de combustível. A potência do motor é semelhante a um carro com motor 1.6, tá certo? É impressionante. Como a Timol, ela fez o teste com dinamômetro em São Paulo, e justamente o que foi confirmado através desse teste foi justamente isso, que o carro, em termos de força, ele ganha mais ou menos 15 cavalos a mais. E é justamente a força que o meu carro ganhou. Então, em vez de 65 cavalos, ele hoje tem praticamente 80 cavalos de força, tá certo? O desempenho na estrada, em ultrapassagem, em subida, ou simplesmente andando normalmente em 100 km por hora, eu ando, é uma coisa assim fantástica. Eu ando sem esforço nenhum, sem forçar motor, sem nada, ele anda nessa velocidade tranquila. É a média de velocidade que eu ando quando vou para Recife, quando faço as viagens por aqui, tá certo? Isso tranquilo. A troca de óleo, as duas últimas trocas de óleo, como eu não andei muito, não rodei muito, eu troquei com um ano. E apesar de ter feito a troca de óleo com um ano, por incrível que pareça, o óleo ainda estava com aspecto normal. E você pode destacar o seguinte, que não tinha carbonização nenhuma no motor e a quilometragem do carro, hoje, ele está com praticamente 312 mil quilômetros. Ó. Pode verificar aqui, ó. 311.979, praticamente 312 mil quilômetros rodados. Só na minha mão tem 200 mil quilômetros rodados, tá certo? Aí eu vou aqui mostrar o equipamento aqui instalado, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ó, tá aqui está o equipamento instalado desde 2014, outubro de 2014. Nunca mexi nele, nunca dei manutenção nenhuma, tá aí o equipamento instalado, tá certo? Você pode observar também que ele não tem o jateador, ele é ligado direto na flauta do veículo. Tá certo? E o novo modelo ele já vem com jateador. A Timol depois foi que lançou o jateador, mas no momento, quando eu coloquei, não tinha. Tá certo? Portanto, esse é o meu depoimento. E se você tem um veículo e está pensando em instalar o Max EPR, não pense muito não. Instale, que os benefícios são muito grandes, tá certo? E com certeza o equipamento por si só se paga. Tá bom? Obrigado então. Pessoal, a gente viu aí a importância do Max EPR, né? Isso aí é fato, né? O cliente usou aí o Max EPR, né? Há 10 anos, rodou 200 mil quilômetros, né? O que foi que a gente observou aí? Que nunca deu manutenção no aparelho, porque o nosso aparelho não precisa de manutenção. Uma vez instalado, ele vai ficar lá fazendo os benefícios, ok? A gente viu que ele falou que trocou o óleo com mais um ano, né? E mesmo assim o óleo está com aspecto normal. Que são tudo isso são informações importantes, né? De que rodou com o Max EPR 200 mil quilômetros, ok? Pessoal, o Max EPR ele é distribuído, né? Pela Timol, construído e distribuído pela Timol em Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais. A Timão é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, está no Brasil e em mais de 20 países, né? Hoje tem centenas e centenas de consultores, mecânicos, né, para a instalação do Max EPR, ok? Quais são os veículos que pegam o Max EPR com injeção eletrônica, a gasolina, ou flex que roda na gasolina, veículos de 1.0 a 2.0,
veículos sem turbina, exceto o Chevrolet Tracker e o Volkswagen T-Cross 1.0 e 1.3. Já foi instalado e teve resultado, ok? Em resumo, o que é que o Max EPR tem de benefício para quem adquire? Ajuda a economizar até 30% de combustível, aumenta a potência, aumenta o torque, reduz os gases poluentes, diminui a carbonização interna, ajuda a proteger o motor e catalisador, ajuda na conservação do óleo lubrificante do motor, não mexe na originalidade do veículo, ajuda a proteger de combustível ruim, motor e catalisador, melhora o funcionamento do motor, diminui a carbonização interna dentro da câmara de combustão, tem um ano de garantia, vida útil mais de 5 anos e tem um suporte técnico especializado em injeção eletrônica com mais de 30 anos de experiência, que é hoje a maior referência em economia de combustível atualmente, tá? Então, o Max EPR trabalha antes da queima, melhorando o combustível, melhorando a esticometria, para que haja uma melhor ignição, né? E melhor força, e melhor torque, e o melhor aproveitamento do combustível, tá? Suporte especializado, né? Para acompanhar os mecânicos, os clientes e também os consultores. E a Timor é a única empresa do segmento que está cadastrando e treinando mecânica em todo o Brasil para a instalação do Max EPR. Na cidade onde ainda não tem o mecânico cadastrado, o suporte técnico, através da chamada de vídeo, orienta a instalação com o mecânico de confiança do cliente. Ou seja, nós estamos preparados para instalar o Max EPR em qualquer lugar, ok? Portanto, que esteja internet aí, a gente faz essa instalação, tá? A Timor também prepara mecânicos, né, e consultores especializados em economia de combustível, tá? Essa foi a primeira turma, né, que fez aí esse treinamento, tá? Se preparando para se tornar especializado em economia de combustível, aprender gestão eletrônica, sistema de cargas e partidas, aprende a trabalhar com multímetro, aprende a passar o scan automotivo, aprende sobre eletrônica básica. Então, o consultor que faz esse curso, ele está especializado em economia de combustível também, tá? Esses são consultores que já saíram, já pronto, preparado para a instalação do Max EPR e já fazendo os testes do vasilhame para comprovação do Max EPR na hora da instalação, para que o cliente já está sabendo se o carro já está, que o carro já está economizando, tá? Maneira correta que se apresenta o consultor especializado em economia de combustível, né? E o teste que é feito na hora da instalação, tá? Foi a instalação, o teste que é feito vai ser esse teste aqui. Pessoal, aqui a gente vai agora apresentar o Max DPR da Timol, tá? A gente vai fazer o teste ao vivo e a cores. Aqui nós temos todos os recipientes iguais, ó. A gente vai fazer aqui a medida sem o Max DPR e com o Max DPR. Ok? Então vamos lá. Sem o Max DPR, vai deslocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Afasta um pouquinho isso. Pode funcionar o carro aí. Mata e conta até 3. Vai. Conta até 3? Pronto, tá aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max EPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max EPR aqui, com o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando você tiver. Pronto. Está aqui, pessoal, ó. Está aqui a quantidade, tá? De um. E está aqui a quantidade de outro. Quem fala que o Max EPR não funciona, está aqui a prova. Então, esse é o teste que é feito, realizado no momento da instalação, para apresentar o Max EPR aí, já o cliente, já funcionamento do Max EPR, tá? Se você perceber, não só a quantidade é muito menor, mas a coloração do combustível mudou. O combustível com Max EPR ele é muito mais claro,
ok? Pessoal, vou abrir aqui o áudio para que vocês possam aí fazer as suas perguntas, tá? Fique à vontade, ok? Alguma dúvida que ficou, né? O Max EPR ele não mexe na originalidade do veículo, tá? É uma coisa importante, ok? Quem faz o reconhecimento do combustível e que faz baixar o tempo de injeção do combustível é a sonda lambda, tá? Ou seja, quando o sensor de oxigênio ele reconhece o combustível, ele baixa o tempo de injeção. É assim que funciona a economia do Max EPR, ok? Gosto. Pode perguntar. Você falou uma pergunta que eu fiz pelo WhatsApp que o AMP Turbo dava para colocar o Max CPR. Já tem algum Certo. teste dele? Ele é um ponto zero, não é isso? Turbo. É, 1.0 turbo. Teste no UP, eu não tenho teste no UP, mas por ser 1.0, por ser 1.0, ele turbo e os carros mais modernos, eles estão pegando sim, tá? Só um momento. Como posso fazer o treinamento com Elias Washington? Vocês me chamam no PV, tá? Vamos lá, vamos responder aqui. Quem fez a pergunta foi Eliane, professor, Rio de Janeiro. com relação à questão do UPA. Quem fez a pergunta? Sou Eu, Rodrigues, Rodrigo, professor. São José dos Campos. Pronto, vamos lá. A gente aqui na Timol, principalmente eu que sou suporte técnico, tem uma preocupação muito grande com relação aos motores que estavam chegando, né? 1.0 turbo, 1.3 turbo, né? De injeção direta. Então a gente começou já a fazer alguns testes e acompanhar de perto os testes. O que foi que a gente percebeu? Que os carros mais novos, que tinham mais tecnologia, ele pegava melhor o Max EPR e com uma facilidade muito mais rápida. Ou seja, tem carros que é mais antigos, o resultado aparecia gradativamente, ou seja, por causa da carbonização interna, por causa do reconhecimento da central eletrônica, porque muitas vezes tinha um filtro de combustível sujo, porque os sensores, muitas vezes, tinha algum que não estava ali mandando informação em tempo real, mas quando instalou nos carros mais novos, 1.0, 1.3, turbo, a gente viu que a resposta da economia era muito mais rápida e muito maior, tá? Todos chegavam aí próximo a 30% na média, ok? Ok. Mais alguma pergunta? Professor, tem mais uma pergunta aqui da senhora Núbia. Aceita com carro com etanol? Veja bem, com etanol a gente não está aconselhando instalar. Por quê? Porque o etanol ele trouxe já muito problema, não por causa do Max MPR, mas no cotidiano, que a gente está trabalhando com oficina. A gente vai chegar muitos carros aqui na oficina, né, e em outras oficinas que a gente acompanha, que o problema é simplesmente o uso do etanol. Trocou de combustível, o carro ficou normal. Sem precisar passar aparelho, sem precisar fazer reparo, nada. Simplesmente mudou o combustível, e o carro ficou perfeito. Deixou de trepidar, deixou de ficar balançando o motor, né? E a gente, quando troca as velas, a gente percebia que toda a vela do carro que usava etanol é conhecida. A borda da vela e da cerâmica, onde tem um contato para cima da chave da rosca, da chave, ela sempre estava ali, uma ou duas velas estavam ali enferrujando. Então a gente sempre pegou aí muito defeito com relação ao etanol. E aí a gente não aconselha instalar, não por causa do Max PR, mas porque o próprio etanol muitas vezes aí está deixando a desejar, tá? Por isso que seja pela Mas, qualidade, por ser falsa alteração, né? mas no caso, Washington, se fizer o teste mesmo com etanol, vai dar aquele resultado, né? Com ou sem Dá, o Max CPR. dá aquele resultado, economiza combustível no etanol. A questão do etanol é a questão que muitos clientes vão associar algum
defeito do queima do álcool, a Max EPR a gente não quer isso. Entende? Agora eu mesmo já instalei muitos em carro a etanol, aqueles que já conheciam o Max EPR, que já tinham usado o Max EPR, se não pode instalar no meu carro tranquilo, eu já conheço o aparelho, né? O que pode também acontecer se o álcool vier adulterado, o carro não vai acelerar, vai entrar em modo de emergência, quer dizer, o álcool quando ele estiver ali adulterado, quer dizer, tudo isso pode acontecer, né? Então a gente não aconselha, ok? Ok. Washington, boa noite. Boa noite a Boa todos noite, aí. boa noite, É o Newton, tudo bem, meu querido? tudo ótimo. Isso que você está falando aí, você falou de carros mais antigos, né? Mas isso que você falou isoladamente, nos carros novos, corre esse risco também com relação ao etanol? Também, porque na realidade não são os veículos, são o combustível. Você entende? A gente instala no etanol, é economia fantástica. Só que acontece o quê? Que será que todos os postos que esse cliente vai encontrar o etanol vai estar com aquela mesma qualidade? Você entende? O problema não está no combustível que vai ser usado, está na qualidade do combustível aonde você vai adquirir, né? Então, Uhum, é como os carros a diesel hoje, né? Hoje a gente tem o B14, né? Ou seja, biodiesel tem 14% de biodiesel. A gente sabe o que vai acontecer. As bombas de alta não estão aguentando. A gente tem um laboratório lá em Salvador, a gente vê Hilux quebrando nova, Toro quebrando nova, entendeu? Por quê? É por causa do- da bomba de alta? Não, por causa do combustível, né? Então, o combustível que nós temos, o álcool, ele é um combustível que ele já tem ali uma porcentagem, se eu não me engano, 4% de água, né? Então, para adulterar um combustível daquele é muito fácil. Então a gente vai ali colocando um combustível bom, precisa fazer uma viagem na estrada, abastece o combustível e ele tem ali uma porcentagem a mais de água. Acontece aí que o carro vai apresentar algum problema, o cliente vai tirar o jateador, o carro não vai mais apresentar aquele problema, ele vai associar o jateador. Ele não está ali uhum, associando, que há uma proteção, na verdade, tá? É como se fosse uma proteção do próprio jateador. Aquele jateador está identificando o que ali? Que eu tenho acesso de água, né? Inclusive, não sei se é nesse vídeo, se é em outro que eu tenho aí, um carro que chegou na minha oficina, eu fiz a questão de gravar o vídeo, né? O carro jogava literalmente água pela descarga como se fosse uma mangueira jogando água, né? E aí aproveitei, instalei o Max EPR, o cliente pediu para dar uma melhorada, e aí não teve que tirar o combustível todo para colocar outro. Resolveu o problema do carro. Ele disse, eu sempre botei gasolina cheio de botar etanol hoje, certo? certo, certo, obrigado, Elias. Então, Eu tô um bom tempo sem dar uma passada por aqui, andei meio sumido. Eu não me lembro. É só para esclarecer. Essa pergunta pode até parecer um pouco óbvia, mas eu vou fazer porque é muito tempo que eu não venho aqui. Essa questão do etanol, então é carro que é somente etanol, só álcool mesmo. É bom não fazer negócio, só se ele for flex ou só a gasolina, seria isso? É que, na verdade, a gente só consegue colocar o Max EPR a gasolina. Ah, Mesmo o carro sendo só a etanol, não é o problema, não é o carro, é o combustível. Você entende? uhum, E como sim, nosso sim. aparelho só trabalha na melhoria do combustível, quanto mais o combustível for melhor, mais ele vai ter aí uma economia. Quanto mais ele tiver sem as suas propriedades, né, químicas que tem que ter, ele vai ter problema aí na economia. E ele vai associar isso ao Max EPR e a gente não quer isso, entende? Porque o Max EPR, o que é que ele faz? Ele melhora o combustível, ele oxigena o combustível. Ele quebra a resistência que o combustível tem de se misturar com oxigênio. Porque o combustível ele tem uma resistência. O Max EPR quebra essa resistência. No momento que ele quebra essa resistência, há uma queima melhor dentro da câmara de combustão, né? Essa queima melhor é que faz baixar o tempo de injeção, porque ele vai ser reconhecido pela sonda lambda, que a sonda lambda é o sensor de oxigênio. Ela detecta a presença de oxigênio
nos gases queimados. Se tem oxigênio passando, acontece o quê? Que a queima ela está irregular, porque não é para ter oxigênio, é para estar queimando seco. E o nosso aparelho faz com que isso aconteça, né? Ele queima todo o combustível, porque ele está todo ali esticometricamente perfeito. Entendi. Ok? Tá, então, só para ficar mais claro aqui para mim, pelo menos, nem flex, nem álcool e gasolina, só gasolina, só dá atenção para carro a gasolina. Veja bem, eu posso colocar no carro flex, porém que seja gasolina. Eu posso trabalhar com carro flex sem problema nenhum, portanto que esteja rodando na gasolina. Eu não vou usar o Ah, etanol, entende? Então todos então os se usar, carros que estejam rodando a gasolina vai pegar. Não importa se ele é flex ou se ele é só a gasolina, entendeu? hum, mas se ele usar o álcool, aí sim vai correr o risco de dar problema e ele pode atribuir isso ao aparelho. É Exatamente. isso que você está chamando atenção para não correr esse risco, né? Exatamente. Porque a gente trabalha com um público que não, a maioria não tem conhecimento mecânico, né? Eles são Uhum, pessoas que sabem dirigir e que têm outras profissões e que ela só quer dirigir. E no momento que acontece algo assim, é, acontece que pessoas ou mecânicos não estão sendo informadas do que está acontecendo e vai atribuir isso ao Max EPE, vai atribuir isso a um problema muito grande, né? A gente que está acompanhando os clientes de perto e os consultores, a gente tem pegado problema de todos os tipos, né? Porém, são simples de resolver e muitas vezes algum profissional potencializa isso. Então, para que isso não aconteça, a gente está sempre acompanhando ali de pé. Deu qualquer situação, né, que achou diferente no veículo, o consultor já sabe. Atenda o cliente, passa para o suporte técnico. E aí a gente resolve na hora. É por isso que a gente está tendo agora o treinamento de mecânico, de consultor especializado em economia de combustível, e nesse treinamento tem muita aula de mecânica. Para quê? Porque o consultor também já esteja preparado para isso, tá? Porque uhum. muitos mecânicos ele não têm um conhecimento do que é o Max EPR e qualquer coisa, até um pneu que baixou, ele vai atribuir aí ao Max EPR, né? Então a Porque gente, é como se fosse um corpo estranho para eles, né? Por mais experiência que exatamente, tem, né? isso, É, porque ele não é. conhece, né? Ele não conhece o aparelho. Uhum, E uhum. aí, já teve muita discussão comigo em mecânicos, né? Dizendo que o ionizador não serve para nada. E aí eu faço o teste com ele. Eu tiro o ionizador e põe o carro para rodar. E o cliente vai dar uma volta no quarteirão, quando vem dizendo, "Não, o carro não acelera." Eu disse, coloca o ionizador aí agora. Ele colocou o ionizador, o carro voltou normal. Aí o meu mecânico se surpreende porque ele não entende aquilo, porque está muito além daquele conhecimento que ele adquiriu até ali, né? E aí a gente conversa com o cliente, explica novamente, aí ele começa a acreditar naquilo que a gente está dizendo, né? Porque todo motor de combustão interna, qual é a, qual é a consciência do profissional? É que todo combustível que cai dentro dele queima, não é isso? E não queima, só queima 30%. O restante é desperdiçado. Esse restante desperdiçado é onde o Max EPR trabalha em cima dele para ele ser reaproveitado, né? Como não há como diminuir 100% da carbonização, e aí a gente consegue diminuir até 90%, a gente queimava 90% aí do combustível, ficando apenas 10% para ser carbonizado. 10% de carbonização não faz o mínimo efeito aí no motor aí 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, entende? É porque a pessoa ela se liga muito na economia, não se liga na sustentabilidade, na saúde do motor. Então, esses detalhes são importantes até para a gente não ficar numa situação difícil, né? Também. Isso. Esses Para detalhes você são ter, importantes. Isso, para você ter ideia, a carbonização hoje está começando a ser mais explorada na nossa oficina, porque
Antes não tinha esse conhecimento. Tem carro que ele simplesmente não para de falhar. Aí o mecânico troca a bobina, troca a vela, vai logo na ignição. Deixa. E aí não resolve. Testa a bomba, testa bico, testa e não resolve. O problema, coletor de admissão entupido. Coletor de admissão de jetaquia. O que acontece? Tem quatro cilindros. Três cilindros tá caindo ar normal, entrando. E já num cilindro aí, a válvula está com a carbonização maior, diminui o fluxo de ar. E isso é reconhecido pelo sensor MAP, sensor de pressão atmosférica, né? O que acontece? Quando o sensor MAP localiza, ele tenta corrigir, só que não consegue a todo tempo. Aí o carro dá um falhamento. Esse falhamento, o mecânico, ele entende que é uma parte elétrica, ele não entende que é uma parte mecânica, e começa aí a fazer um monte de coisa e não consegue descobrir. Inclusive, mede pressão de cilindro e não consegue, é, é, e não consegue ver. Para você ter ideia, nesse treinamento que eu vou dar agora, eu vou mandar para os meus alunos uma câmera endoscópica. Essa câmera endoscópica eu vou conseguir ver pelo coletor de emissão se a válvula está suja. Porque na hora que surgir algo desse tipo, eles já estão preparados, né? Se tiver próximo a eles, já sabe o que fazer. Bota a câmera endoscópica pelo celular, ou pelo notebook, dá para ver, e vai ver se vai ter carbonização, né? E isso é comum. Então, hoje já está mais visível, porque está aparecendo muitos carros de combustão interna, de injeção direta, de bico de injeção direta, ele está carbonizando muito. Os carros antigos carbonizavam, mas não com tanta velocidade, rapidez, que está carbonizando aí um carro com injeção direta. Ou seja, aí nós temos um aparelho que ele resolve tanta questão, né, dos carros mais antigos, que ele vai limpando gradativamente, como também dos carros mais novos. Para você ter ideia, hoje para você fazer uma limpeza dessa aqui, ó, isso aqui, você gasta em torno de R$ 1.200. Porque você tem que desmanchar a lateral do carro todinha e tirar o coletor de emissão e usar aí um compressor com combustível, é, um spray, né, próprio ou casca de nozes, né? E esse benefício, o MaxiPR, ele traz aí, além da economia e além do aumento da potência do torque. Ele aumenta a potência e o torque, porque a queima dentro do motor fica melhor. Ou seja, quando ele aumenta a potência e o torque, ele está dizendo que ele está 100% a queima perfeita dentro do motor. Ok? Ele não vai deixar chegar a esse ponto aí, né? Ele vai proteger o motor, né? Exatamente. Entendeu? Não, Então, o Max EPR, a gente tem 10 anos acompanhando o Max EPR, né? Só eu estou há 6 anos no projeto, mas o que a gente vê é aquele depoimento que você viu ali, real. Cliente rodou 200 mil quilômetros, já passou um ano sem trocar o óleo do motor e o óleo está com suas propriedades ali conservadas, né? Porque quem faz contaminar o óleo é justamente do momento da ignição, no momento que há explosão para geramento de força, né? Que ali gera a carbonização. E parte dessa carbonização cai para dentro do óleo, né? O óleo, como ele viaja as peças para fazer ali a lubrificação, ele vai em algum lugar, como nas valas de emissão, ele vai se acumular. E esse acúmulo ali faz com que, com o uso, ele se torne aí bastante mais rígido, né? Correndo o risco aí de ter um travamento da válvula e, consequentemente, aí uma quebra de motor, né? A gente já viu muitos motor quebrado por causa de carbonização de válvula, tá? certo. Obrigado, Elias. Tá bom? Valeu. Obrigado aí, Tamo, valeu, boa noite para todos. Esclareceu tamo muito junto bem. aí. Valeu, tamo junto. Prezando tá as ordens, tá? Tá bom, obrigado, querido. Valeu. Pessoal, mais alguma Ô, pergunta? ótimo. Eu Oi. não vou fazer pergunta, mas eu vou. É o meu caso, rodando Uber aqui na cidade de São José dos Campos, estou muito satisfeito, né? E eu Ô, conheço perfeito. vários Ubers aqui, os caras realmente
Foi aquele teste que eu fiz com o mecânico aqui de São José dos Campos, o cara falou, nossa, negócio bom, hein? Muito bom mesmo. É Não. absurdo a diferença de com o Max CPR e sem o Max CPR. Ele ficou E impactado com o resultado. aquele vídeo seu foi muito bom, né? É, Nossa, você vê que ele pegou o dosador lá, falou, não, vamos fazer aqui. E isso aí, na hora que caiu no status dele lá, já teve umas 3 ou 4 perguntas. Os caras só barraram mesmo, acho que no preço. E quando eu passei o preço para ele, os caras, tipo, seguraram. Tem um outro Uber aqui também que só roda no etanol, que é carro alugado, né? Então os caras rodam naquele que tem um custo menor para eles. Mas mesmo assim, isso. se colocar num carro e ele fizer o teste e ver que dá diferença entre um e o outro, o cara falou: não, vou ficar com isso aí também. Ô, Rodrigues, há algo que precisa ser esclarecido antes. Aí nós temos que lembrar que o combustível, ele nunca foi informado de forma correta a nenhum motorista. Eu não sei porque nas autoescolas não tem essa aula, né? Essa aula que eu vou Uhum. apresentar para vocês aqui agora. Se você disser ao cliente que ele ganha, que ele gasta de combustível R$ 1.000 por semana, o Uber ele gasta isso, né? O Uber que trabalha ele gasta 1.000 por semana. E se ele colocar o Max GPR, ele vai economizar aí 30% de combustível, ele vai economizar R$ 300 por Por semana. semana. Por mês vai dar R$ 1.200 no mínimo. Aí eu lhe pergunto, e no ano daria quanto? R$ 14.000. É muita grana. Você entende? Então, quando você passa a ele dessa forma e ele vê aquele teste, né? Porque uma coisa é você fazer uma conta, sua conta está perfeita. E o teste? O teste você fez, foi perfeito aquele teste, né? Ou seja, se antes você falar fazer essa conta, porque ninguém faz a conta. Você não tem noção do tanto que a gente, no decorrer aí de 30 anos de motorista, né, eu particularmente tenho 32 anos que dirijo, né? Mais ainda, né? Uhum. O tanto de dinheiro que a gente já gastou só com combustível. Que se no ano, se o cliente gastou 14.000, em 10 anos dá quantos mil? Porra, 140 140. É isso aí. mil. Em cento e 30 quarenta anos. mil. Em 30 anos, É, aí. cento e você quarenta entendeu? 20 anos, 280 30 anos, passa de 400 mil, quase. É duzentos e muita vinte grana. mil reais de combustível ele vai gastar. Se ele passar 30 anos, que é todo mundo que tem sua profissão, ele vai trabalhar 30 anos na profissão. Ele vai gastar R$ 420.000. Será que alguém fez essa conta para ele? Alguém fez essa conta para o Uber? Alguém fez essa conta alguma vez para você? Ninguém nunca fez. E não vão fazer. Por quê? Porque eles não querem que você saiba que o posto de combustível, a cada 10 anos, você gasta equivalente a comprar outro carro. Você entende? Ou seja, É, você tem um carro de R$ 30.000 e você gasta aí R$ 3.000 por mês. 10 meses, você já gastou R$ 30.000 de combustível para esse seu carro. Para você ver, para você ver a importância que é o Maxi PR. Mas ninguém nunca nos falou dessa forma. Nem na autoescola, em lugar nenhum. O que é que nos fala? Se a gente vê uma bomba mais barato, com preço barato, a gente vai colocar, sabendo que ali muitas vezes esconde uma armadilha, né? Então, se a gente não procurar economizar combustível, a gente que tem a profissão, né? Você que é Uber, né? Você está rodando. Se você não for para a ponta do lápis, a cada ano você perde aí na faixa de R$ 15.000. Você joga fora, joga pro é ralo, verdade. né? E muitas vezes um aparelho desse custa menos de R$ 1.000, né? E é um aparelho desse para 5 anos, a gente viu ali, a vida útil dele, né? A gente viu ali
Rapaz, usou 10 anos o Max EPR. Será que ele economizou combustível? 21,5% só no combustível. Imagine aí. Não é? A diferença é enorme. Eu rodando, agora eu vou ter uma experiência nova que eu vou para Aracaju agora esse mês, porque rodando é aquilo que você deu do arrefecimento, né? O motor ele trabalha de uma maneira diferente de viagens curtas. Agora imagina na Sim. estrada. Eu fui para São Paulo, daqui a São Paulo dá 100 km. Eu fui a São Paulo e voltei. O ponteiro desceu um pontinho só depois que eu rodei mais um tanto aqui dentro. Ou seja, eu vou, se na cidade eu estou fazendo 750 quilômetros com 50 litros de gasolina, na estrada eu acho que eu vou chegar a 950 mil quilômetros com 50 litros de gasolina. Exatamente. Com certeza. Você É, vai porque ter. é um movimento que você faz mantendo aquilo ali constante, vai embora. A Exatamente. economia E uma muito coisa, alta. e uma coisa importante, tá? É, a gente nunca vai deixar de gastar combustível. Nunca. É, isso é. Se é um para o trabalho, se é um passeio, né? Se é uma viagem, a gente está sempre gastando combustível, né? E você perceber na estrada é uma coisa muito boa. O Max IPR, tanto faz, se você vier na velocidade de 110 km por hora, tanto faz se descer como subir, o carro não vai ter alteração. É muito gostoso dirigir com o Max IPR. Uhum. Eu acredito que o Max EPR, além da gente estar mostrando depoimentos, né, nosso, de muitos anos usando, como resultados também na hora de instalar, como já foi apresentado várias vezes, a gente também tem que fazer umas publicidades. Nós, que somos representantes da Timol, né? Eu tenho cobrado da minha supervisora, da coordenadora, banner em formato de arte, para eu fazer banner aqui na pessoal que mexe com comunicação visual. Não tem. Eu acho interessante também, o Washington, fazer, sabe, nos carros, assim, o Onix, por exemplo, tem na lateral dele, assim, tem uns adesivos, assim, Sport, né? Aquilo ali dava para fazer também uns adesivos do Max CPR para colocar nos carros que tem usado isso aí. Vai chamar a Perfeito. atenção do pessoal. Perfeito. Eu acredito o seguinte, que a gente está caminhando aí, para uma evolução muito grande do Max GPR, tá? Eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar, aprender a trabalhar com o Max GPR de 3 anos para cá, tá? Porque antes o que que Uhum. a gente conhecia? Eu sabia que funcionava, que eu testei várias vezes, em vários percursos, em vários testes, tá? Antes de eu assumir esse projeto, que eu testei antes, e que eu não ia entrar no projeto, né? E 30 anos de mecânica, né? 20 anos de mecânica, a gente entra no projeto que não fosse sustentável, né? Ecologicamente. Uhum. Eu jamais ia entrar se não fosse num projeto desse. Mas eu costumo dizer, eu sabia como que era que funcionava, sabia por que funcionava, mas eu queria convencer as pessoas que funcionava. O Aham. que que a gente tem que mostrar às pessoas? A gente tem que mostrar às pessoas o que é a despesa com combustível, primeiramente. E depois a gente vai apresentar a solução. E a É a solução, maneira de abordagem, né? É a maneira de abordagem. Você falou uma coisa certa. Tem que abrir os exatamente, olhos da mente dele, do tanto que ele está gastando, que às vezes o cara não põe na ponta do lápis. Às vezes não, não põe mesmo, né? exatamente. Então, outra coisa que eu aprendi é que o seguinte, você não adianta apresentar ao mecânico que ele não conhece o Max EPR, ou sobre o Max EPR, que ele não vai entender. Primeiro tem que se fazer o quê? Um treinamento para que nós mesmos se torne especializados em economia de combustível, para aí chegar lá e falar com uma pessoa que é especializada em suspensão, que é especializada em injeção eletrônica, que é especializada em elétrica, porque ele vai ser especializado numa área, mas em economia de combustível
vai ser a gente. Porque no momento que a gente Uhum. chega posicionado, a conversa com o mecânico é outra. Quando ele não chega posicionado, ele vai dizer que não funciona. E como é que ele vai dizer que não funciona se você já se o mecânico especializado é você, o consultor especializado é você? Como é que ele vai dizer que não funciona? Você entende? É como eu chegasse para ele e dissesse a ele que injeção eletrônica não funcionava. Ele vai dizer que não, funciona porque está nos carros. Eu vou dizer funciona porque eu estudei sobre isso, né? Inclusive você fazer o teste aí da bateria, você fazer o teste do monômetro, você fazer o teste do multímetro, você escanear o veículo. Ou seja, você chega com autoridade para falar com o mecânico. Porque o mecânico, muitas vezes, quanto menos preparado, mais ele é, aí, digamos assim, orgulhoso, né? Por usar a palavra orgulhoso. Ele já vai dizer logo, não funciona. E quando você pergunta, qual foi o que o senhor usou? Em que tempo foi que o senhor usou? Não, nunca usei, não. Como é que eu nunca usei algo e vou dizer que não funciona? Uhum. E ele vai dizer que não funciona. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Então, quem tem um conhecimento, quem tem que ter o conhecimento, somos nós que vamos apresentar. Por isso que eu volto a repetir o que eu disse na estante. Eu aprendi a trabalhar com Max EPR há 3 anos para cá, apesar de estar 6 anos no projeto. Eu aprendi a trabalhar com Max EPR no momento em que eu disse, não, quem tem que ser o referencial sou eu. Quem tem que ser o referencial é o consultor. Porque se o consultor ele faz de forma profissional, ele vai ter o resultado profissional. Se ele faz de forma amador, ele vai ter o resultado de forma amadora. Isso é natural, né? É Então, verdade. se eu chego para o mecânico de forma profissional, o meu crachá direitinho e com um argumento plausível e que mostrando a ele que também tem um conhecimento de mecânica, ele vai me ver de forma diferente. Aí ele vai passar a escutar antes de falar que não funciona, antes de dar aí uma palavra negativa. É uma Entendeu? maneira de abrir as portas, né? Os caras que não têm conhecimento nenhum disso aí, abriu a porta e ele entendeu como funciona, ele vai querer faturar em cima disso também. Exatamente. É por isso que eu terminei um primeiro treinamento, o segundo curso a gente terminou. Eu já entrei no terceiro curso, agora que eu já ia fazer só para o ano em fevereiro. Eu já antecipei. Por quê? Porque há necessidade que está chegando muito Max EPR, muita instalação, muita informação. Existe consultor que ele só sabe vender, não sabe vender o Max EPR. O que ele faz? Ele conseguiu vender o Max EPR, estava no carro do cliente, ele disse, não funciona não. Não funciona não. Ele vai lá e tira o Max EPR. Hum, Ele não solicitou em nenhum momento suporte técnico. Por quê? Porque até um filtro de combustível sujo pode estar interferindo na economia do Max EPR. Você entendeu? Se o consultor falasse comigo, com suporte técnico, e está aqui pronto, né? E eu ia falar com o cliente e dizia, já trocou o filtro de combustível? Ah, nunca troquei. Pode trocar. Já aconteceu isso. Eu trocar filtro de combustível e o cliente no outro dia me ligar, me agradecendo. Seu Elias, meu filtro de combustível só tinha lama. Eu não sabia de quem eu comprei tinha trocado. Já tem mais de um ano que eu estou com o carro, nunca troquei. E me parece que é original ainda. Resultado, o carro nossa, tinha mais de 5 anos de uso, né? Quer dizer, então, tudo isso interfere. A gente vê cliente que usa a vela até a vela quebrar, né? Ou seja, é, 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 também interfere. Tem cliente que o mecânico diz, tira a válvula termostática. Ele tira. A válvula termostática também interfere na economia do veículo, que o veículo trabalha com 90 graus de temperatura, né? É tanto que a gente por isso que fala, você falou que os carros novos, né? Essa é a versão nova dos carros aí já, assim, coisa rápida já começa a ter resultado. Por quê? exatamente, Não tá com exa- vício que o cara abandona o carro, né? Só vai jogando exa- gasolina, mais barata ainda, vai só exatamente. estragando o carro. Exatamente. Os carros mais novos estão tudo conservados, estão tudo novo, né?
E apesar de ter vários sensores a mais, né? Tem sensor, tem carro que tem sensor MAF, os mais novos tem sensor MAF, sensor MAP, quer dizer, tem sensor de temperatura do ar, tem tudo. Ou seja, quanto mais tecnologia, que era um medo da gente, como eu falei antes, né? Depois, será que quando esse carro de tecnologia chegar, não vai tentar bem o Max GPR, né? E a gente começou a testar aos poucos, né? A gente, com o Juscelino no Rio de Janeiro também, instalaram em alguns carros no Rio, e trouxe muito feedback positivo aí. Tá? E aí a gente ficou super animado e a gente começou a acompanhar mais de perto os clientes e a gente viu que os carros mais novos eles estão tendo resultados melhores, mais rápidos, né? E os clientes estão muito mais satisfeitos. Os carros mais antigos a gente já sabe o que acontece. Descarbonização, muitas vezes vai passar pelo processo de carbonização e o resultado vai vir mais lento, né? Às vezes uma vela que não trocou, cabo de vela que nunca trocou, filtro de combustível não trocou, então tudo isso vai interferir, ok? Com certeza. Valeu. Valeu, meu filho. Obrigado pelo Obrigado aí, feedback, boa pelo noite a aquele todos. vídeo, viu? Uma noite de conhecimento e até a próxima. Valeu, meu filho, valeu. Professor, Oi, Fausto. tem aqui umas perguntas boas para o senhor. A primeira, professor, da Cida Leal. Qual garantia a Timon dá após a instalação do Max CPR? Ele tem 1 ano de garantia e a vida útil é mais 5 anos, tá? Os aparelhos instalados dura mais 5 anos. Beleza, professor. A próxima, da Maria do Carmo. Boa noite. Meu carro é Ford Ka 2020. Eu posso colocar nele? E qual oficina faz a instalação? Pode colocar assim, se não tiver oficina autorizada perto da senhora, a senhora pode levar o seu mecânico de confiança e fazer chamada de vídeo comigo. É muito rápido para instalar no Ford Ka, tá? Inclusive, pode estar até pedindo o vídeo que eu te mando no PV, tá? A Olha, instalação do professor, Ford Ka. a próxima, professor, é dela também. Qual a vida útil do aparelho? 5 anos, mais 5 anos. Pronto, professor. Ela disse que ela vai querer, viu, professor? Ela vai querer sim que eu só ajude ela. Pronto, pronto. Pessoal, por incrível que pareça, já vai dar 11 horas, tá? Quero aqui agradecer a presença de todos. Muito obrigado aí a todos que ficaram até agora com a gente. Um abração. A turma que está no treinamento, amanhã temos mais treinamentos live, né? Apresentado por Dona Alice e Fernanda, né? Amanhã vai ser o dia delas apresentarem o Max EPR no grupo, tá? E para todos, uma boa noite e até segunda-feira que vem. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau. Felicidades. Tânia, Alice, Ana, Cida, Delma, Edina, Eliane,